Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem. Espero que a semana tenha sido leve, calma, né? Serena o máximo possível. Já aproveito esse início de reunião de domingo nosso, oferecendo um feliz Dia dos Pais a todos os papais, sejam encarnados e desencarnados, né? Seja levado também a meu pai, que está no plano espiritual já há algum tempo também. Todos aqueles, né, que inclusive nessa reunião agora também estão com os papais no plano espiritual, que eles sejam abençoados, seja alcançados todo tipo de amor, de luz que aqui na Terra tiveram também, né? E a todos os papais encarnados também, que saibamos a responsabilidade divina que nos foi competida, né? Que nos foi concorrida aqui para possamos ser da maneira mais amorosa e racional aqui no planeta Terra. Vitória, faz a prece inicial. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos dar início hoje ao nosso estudo, e o estudo hoje é do Livro dos Espíritos, a primeira obra básica da doutrina espírita, trazida por nós, por Allan Kardec, o codificador da doutrina, e também aos espíritos de ordem mais elevada, nas respostas na onde Kardec indagaram, né? Então, olha só, vamos lá. Começamos a lição hoje, que está no capítulo 3, Criação, Formação dos Mundos. Então, nós viramos um pouco a chave, né? É interessante a gente mencionar isso, né? Porque nós viemos falando sobre propriedades da matéria, espaço universal, né? E tudo mais. E agora nós estamos entrando num estudo um pouco mais focado, né? Falar a respeito do universo por si só, da criação dos planetas, dos mundos e tudo mais. E aí é um estudo, realmente é um estudo, e aí todas as percepções, então, o pessoal que estão conosco agora, sincronizados aqui, né? Por favor, fiquem à vontade para abrir o microfone e falarem. E para aqueles amigos que nos acompanham no YouTube, fiquem à vontade para deixar nos comentários qualquer percepção, qualquer adendo, né? É muito importante para nós também. Olha só, formação dos mundos. Para começar, já tem um trecho aqui, falando assim: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados. Todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Então, já é um primeiro trecho aí, antes de começar a pergunta ou as perguntas. Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Olha, nós fizemos estudos anteriores, né, que flerta com isso daqui, com essa pergunta. Então, olha novamente: o universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Espera aí. Na pergunta 1, o que é Deus, já nos veio nos direcionando que Deus é a inteligência suprema, causa primária ou causa primeira de todas as coisas. Então, por si só, nessa resposta, nós já conseguimos responder essa pergunta aqui, já conseguimos entender as nuances que envolvem essa pergunta aqui.
Por vezes também fizemos algumas leituras de perguntas e respostas em que os espíritos vêm assim, oh, peraí, essa pergunta você está querendo tomar a causa pelo efeito, começa a meio que se misturar, né? Então, pensemos, se o universo existe de todo e sempre como Deus, o universo não seria a obra de Deus. Então, como haveria de ser criado, né? É importante falar que Deus é o engenheiro de excelsas rotas, é o criador, é o criador, criador magnânimo, ele é o criador principal. E sim, a resposta que os espíritos vão nos trazer é que, ó, é Deus que criou. Então não tem como ele ser contemporâneo na criação juntamente ali, né? Desde que Deus existe, o universo existe. Opa, vejamos, ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Esta é a resposta dos espíritos, né? Então, não. O universo por si só é obra de Deus. Allan Kardec vem comentando nela. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Então, pronto. O universo é obra de Deus. Vamos para a pergunta seguinte, na onde Kardec indaga: como criou Deus o universo? Kardec sempre muito. Então me explica aí, como que foi isso? Como foi a criação disso, né? Nossa, como que foi a criação do universo? Tem que ser um engenheiro de excelsas rotas mesmo, não tem como, né? E tudo milimetricamente coordenado, montado, construído, não tem nada fora do lugar ali. Os espíritos vão responder dessa maneira. Que o Kardec ele gosta de indagar muito os espíritos. Os espíritos, por vezes, né? E aí eu acho que isso é até natural numa gama que nós dissemos de espíritos evoluídos. Os espíritos evoluídos por si só, eles não vêm, tipo, te retornando com brincadeirinhas, né? Tampouco. Eles vêm num formato mais sério, né? Eles vêm num tom que, tipo assim, oh, que pensamento é esse, né? Nós vemos bem Emmanuel, né? Emmanuel, ele tem uma pegada de uma autoridade espiritual. Não uma autoridade que, nossa, a autoridade manda, a autoridade, né? Não é essa autoridade, mas é uma autoridade, vamos dizer assim, de uma conversa mais séria, uma conversa de troca de conhecimento mesmo e de ensinamento. Jesus, o maior espírito que passou por nós, pode-se perceber. Jesus era amoroso, afagava e tudo, mas não se tem nenhum relato de um Jesus de gargalhada, de um Jesus, né? Então são espíritos realmente de uma autoridade espiritual elevada e de um certo modo. Agora vocês imaginem bem, vamos comentar entre nós aqui, entre nós agora todo mundo, né? A gente chegava pro tio Eurípides lá e fazia qualquer piadinha. Não tem como chegar para conversar.
alguma coisa que fosse fora de uma seriedade do cristianismo, né? Não tem. Você tem que. Não, nós, como, quando a gente está perto de pessoas assim, e olha como que é o fluido cósmico universal, porque você começa a fazer parte daquele todo. Rangel, o Marini, ele era, assim, ele conquistou essa autoridade moral porque ele não era de brincadeira. Então, as pessoas já conheciam o jeito dele, e quando a pessoa ia com uma indagação, assim, meio irônica, ele, assim, ele era respondia muito sério, né? Isso. Então, a pessoa já falava, bom, né, eu vou ter que saber, né, me colocar de forma melhor, né? Vocês estão vendo que quando a gente aproxima de espíritos de uma gama um pouco mais elevada, a gente muda também? A gente muda, a gente altera para melhor. A gente altera para melhor. Quando você, por exemplo, vai numa palestra do Divaldo Franco, quando você vai numa palestra do Haroldo Dutra, né? O seu papo ele não é talvez o mesmo do mundo convencional, né? Da sociedade, né? Você muda, o seu padrão vibratório altera. Seu padrão É vibratório verdade. altera. Ao Ô, ponto Rangel, de, ao ponto de Chico Xavier fazer dentro de um prostíbulo todos que estavam ali fazer oração. é verdade. E não é. É ó, Chico Xavier, manso de coração, nossa, ele foi lá com a autoridade dele. Não, a autoridade moral, os fluidos que circundam o transformam quem está do seu lado. Percebamos isso. Percebamos isso. Vamos lá, vamos citar outros exemplos? Quando as pessoas vão de excursão, vão passar um tempo lá em Aparecida do Norte, né? Opa, o clima é outro. Você está circundado de fluidos melhores. E isso faz você se elevar. Né? E isso é em todo o contexto. Pode falar, Maria, você ia continuar. Eu ia falar, assim, no contexto da pergunta, que os espíritos que participaram da codificação, lógico que são espíritos já com grande bagagem de conhecimento e de evolução, mas eles também não têm todas as respostas, não tinham todas as respostas, né? Então, o que é importante falar, Marlene, que nós estamos falando de espírito de uma classe mais ordem, de uma ordem mais elevada, mas não necessariamente espíritos celestes. Pois é. Então, e olhe bem, talvez nem espíritos felizes. Talvez um espírito numa escala de evolução de regeneração, que já melhoraram, viu? Já melhoraram. A gente tem, nós estamos circundados desses espíritos mais evoluídos, mas que talvez estão na escala de planeta de regeneração, tá? E passando para os mundos felizes. Celeste, Jesus Cristo. Celeste, Jesus Cristo, né? Então, a gente tem que perceber essas classes de ordens, inclusive vamos estudar aqui no livro dos Espíritos. O evoluído deles pode ser um degrau acima, que já é o bastante para nos auxiliar aqui na Terra. Quando nós pegamos, por exemplo, André Luiz, que nos traz também nas obras de Chico Xavier, né, a psicografia de Chico André Luiz não era um espírito evoluído, né, vamos dizer assim, nossa, que espírito, né, um espírito de mundos felizes, um espírito de mundo celeste. Não, ele era um espírito que, inclusive, na sua, né, estamos falando da época da literatura dele, né, que passou pela Terra, né, não foi uma encarnação, vamos dizer assim, né, de modo exemplar, ao ponto de deixar dele ficar 8 anos na mente psíquica do umbral, né,
com 8 anos, sem ao menos conseguir enxergar a mãe dele, né? E aí sim, depois que ele foi acolhido no nosso lar e tudo mais, que começou a estudar mais, começou até mesmo a recobrar talvez algumas coisas, né, e tudo mais, mas é um espírito que nos traz uma condição de aprendizado e entendimento do plano espiritual, mas é um espírito que está degrau ou degraus um pouco acima da gente, não é um espírito de mundos felizes. É, é importante a gente citar isso. Ou seja, o professor, o guia para nós, não precisa ser tão evoluído, precisa ter evolução, sim, ter uma classe de ordem um pouco mais elevada, mas não necessariamente, né? Lembrando que somos crianças na evolução e que se chegar um adolescente na evolução já nos encaminha bastante. É isso. É bem o termo. Somos crianças na evolução, mas se chegar um adolescente já nos ajuda bastante, porque já nos dá um caminho, né? E olha, tem um espírito de mundo celeste conosco aqui, para nos mostrar todo o caminho. Como criou Deus o universo? Os espíritos vêm falando, ó, para me servir de uma expressão corrente, para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nossa, cada uma. Nossa, como criou Deus o universo para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que estas belas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Pronto. Deus teve vontade, tinha todas as competências e habilidades, né? Todas. E assim começou a construção do universo. Eu separei um material aqui para nós conversarmos um pouco a respeito, tá? E assim estudaremos. Vou fazer mais uma pergunta e talvez a gente já flerta aqui com esse material aqui. 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Olha, como nós somos crianças, na evolução moral, espiritual, não. Ainda não. Ainda não. Isso aí é uma resposta minha, tá, gente? E nós podemos conhecer o modo de formação dos mundos. Nos falta percepção. É isso. Nos falta muita percepção. Nos falta percepção do que é básico, né? Nos falta percepção do que é básico. Imagina do que é sublime. Imagine-se do que é sutil. Olha, é muito estudo, é muita renúncia no decorrer de nossas encarnações, da nossa evolução, para que nós venhamos a entender de maneira mais sublime. Os espíritos vêm aqui respondendo. Tudo que se pode dizer e que podeis, e aí o Espírito falando para Kardec e está falando para todos nós, e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Eu vou começar, vamos flertar aqui agora com alguns conhecimentos que o mundo terreno nos passa. Eu estou exatamente para citar a fonte de referência de estudo nosso. Eu estou agora no portal do National Geographic Brasil, tá? Vamos ver um pouco o que se fala a respeito disso, porque o objetivo é, dentro do estudo que nós fizemos aqui, trazer, de repente, até números de estudos que foram feitos
por cientistas e tudo mais que nos rodeiam aqui no planeta Terra. E um dos itens que eu peguei para pesquisar aqui são as galáxias. Quantas galáxias existem no universo? Né? Dentro do flanco de estudo que nós estamos fazendo, talvez é interessante a gente saber, mesmo que por números ou algo aproximado, como que se movimenta isso. Vou fazer algumas leituras aqui. A vasta extensão do universo guarda uma imensidão de objetos espaciais inexplorados. Ainda que o número de galáxias não seja maior do que a quantidade da matéria escura existente, é possível saber quantas galáxias existem? E aí é interessante, porque o portal ele vem nos trazendo através do telescópio espacial Hubble, né? Que eu acho que todos, de uma certa maneira, já escutou falar a respeito dele. Então, todo o estudo é baseado no telescópio espacial Hubble, tá? E aí, só para vocês verem, em 1995, o Hubble mostrou que a região próxima à constelação da Ursa Maior, uma porção de espaço que se pensava estar vazia, Em 95, tem um pedaço que eles achavam que estava vazia. E aí ele veio falando que continha pelo menos 3.000 objetos celestiais. No espaço vazio, até 1995, eles conseguiram ver que tinha, né, coisas. Só para vocês entenderem a necessidade da evolução intelectual também dentro dos estudos que nos rodeiam, tá? Mas tudo bem, vamos seguir aqui, porque o principal ponto ainda vai chegar. Quantas galáxias conhecemos de acordo com o telescópio Hubble? De acordo com a agência canadense, astrônomos que estudaram as imagens feitas pelo Hubble estimam que existem mais, segurem aí, ó, que existem mais de 1 trilhão de galáxias no universo visível, observável. Olha o tamanho da obra de Deus. Olha o tamanho da obra de Deus. Fabiano, nós no planeta Terra, planeta pequeno pra caramba, achamos que somos os donos do mundo, hein, Fabiano? Que coisa, hein? Que coisa. Meu Deus. 1 trilhão de galáxias. Tem mais itens aqui, né? Olha que interessante. Ó, conhecer a aparência e a característica de galáxias distantes é importante porque, de acordo com o CSA, à medida que avançamos no espaço, podemos aprender como era o universo primitivo em um intervalo de tempo de até 500 milhões de anos depois do chamado Big Bang. E descobrir como o universo funcionava em seus primeiros anos de vida. Somos um grão de areia no universo, mas igual a nós, um grão de areia, não há outro grão de areia. Então é importante entender que nós, espíritos em evolução, somos únicos, dependentes dos nossos irmãos que estão do nosso lado, mas somos indivisíveis, somos únicos, intransferíveis, importantíssimos para o universo também. Mas olha só, visível mais de 1 trilhão de galáxias. Depois tem um outro pedaço aqui para nós também fazermos algumas percepções e reflexões a respeito disso. Isso é notoriamente visível a grandeza de nosso Pai, a grandeza de Deus dentre nós aqui, né? A importância. Rangel, Oi. Esse número aí foi constatado usando o Hubble, né? O Hubble, só o Hubble. Isso aí foi em 95? Não, esse aqui já é mais atual. Tá, Porque o Hubble já foi desativado. Agora não, mas tem o James Webb, que ele é mais potente ainda que o Hubble, então
teoricamente, esse número deve ter subido bastante, né? Aqui, ó, a publicação, Fabiana, ela foi de 13 de abril de 2023. Isso aqui, ele traz a percepção do Hubble quando, até o seu fim, entendeu? Até a sua conclusão. E aí, sim, claro, inclusive na matéria, ele cita a respeito de outros, né, telescópios e tudo mais, e tudo, mas não traz números. Ele traz a percepção só do Hubble, né? Mas é uma matéria aqui no National Geographic Brasil, né, de abril de 2023, que ele traz somente a percepção do Hubble, só do Hubble, tá? É mais interessante, né? Você veja bem, né? Porque a gente tem um, esse conhecimento, né? A princípio, mesmo de um telescópio que já não está em vigência mais, e que imagine-se que isso vai muito além, muito, né? Então, só pelo Hubble foi 1 trilhão, mais de 1 trilhão de galáxias perceptíveis. Agora a gente faz os cálculos aí. E tenta, né, Fabiano, imaginar esses cálculos. Tenta imaginar. É uma coisa E aí, no estupenda. caso, é 1 trilhão de galáxias. Quantas estrelas e quantos planetas tem em cada galáxia? Sim, Então, é sempre um número exponencial que vai sempre aumentando. sim. Não. Quando se diz, Fabiano, que o universo é infinito, a gente não tem tanta noção, né? É que a Não se gente é tão percebe tanto. pequeno, a gente é tão pequeno, Rangel, que a gente não consegue compreender uma coisa que é infinita, Sim, né? A gente não, a gente acha assim, mas o universo é infinito. Até onde vai? Vai até ali. Mas chega ali, o que tem depois? Né? Então, é. assim, a nossa compreensão ainda não consegue alcançar esse tipo de conceito. Ô, Fabiano, eu posso falar uma frase que está nessa matéria aqui, que é a última? A NASA afirma que a matéria e a energia escura, que é o que a gente não enxerga, compreende 95%. Você tem noção disso? Não dá para ter uma noção, né? Tá aqui, ó. A NASA afirma que a matéria e a energia escura compreende 95% do total do universo. Olha, é o que nós falamos aqui no planeta Terra, né? O homem, ele mal conhece o que nós temos aqui. O fundo do oceano é um dos tópicos mais que está no escuro para o homem. Eles não conseguem dimensificar isso, não conseguem. E quando vai, e aí, nossa, tem tanto assunto que a gente pode entrar aqui, né? Ah, não existe disco voador, não existe extraterrestre. Né? Isso aí são os nomes que utilizamos no mundo, né, gente? Sabemos muito bem que são irmãos nossos que estão aí, né, em outros planetas, em outros orbes habitados, né, em outros. E aí é importante falar também, né, o plano espiritual por si só circunda no universo também, né? Tem o seu espaço apropriado também, o plano espiritual dentro do universo, né? Então, estamos rodeados disso tudo aí. E, quão triste é o homem que se limita a uma visão tão curta e tão próxima a si mesmo, né? É muito triste isso. Por isso que nós somos espíritos, seres a todo momento que temos que evoluir, né? Temos que evoluir intelectualmente, moralmente nem se fala. Moralmente é o principal combustível nosso é esse também aqui no planeta, né? A evolução moral, a evolução enquanto espírito, né? Servindo aos nossos irmãos, né? Amando, perdoando, fazendo a caridade que está nos nossos limites, né? E é isso. Mas depois ainda tem uma outra matéria aqui de um portal chamado Canaltech, tá? É uma matéria, essa que eu peguei aqui do National Geographic, eu volto a falar para vocês, eu vou até citar aqui, ó, a redação, por redação, né, do National Geographic Brasil, publicado em 13 de abril de 2023,
com exatidão às 14 horas e 22 minutos. Essa outra matéria que eu peguei aqui, que depois a gente vai fazer uma lista também, ela é de 16 de novembro de 2022, às 18 horas e 27, que foi escrito por Daniele Cassita e editado por Patrícia Giniper, tá? E aí depois já vamos fazer uma leitura disso aqui também para entender qual que é o pega aqui dentro do estudo. A pergunta agora é a 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação de matéria, mundos em vias de formação? Vamos lá de novo. Os cometas seriam, como agora se pensa. É importante falar que esse livro, gente, ele foi escrito, né, Allan Kardec, juntamente com os espíritos, em 1857. 1857. Então, a gente pode até analisar se as perguntas estão atuais ou não estão atuais, e é dentro do estudo mesmo que a gente meio que direciona tudo isso, esse entendimento. Os cometas, fala de cometa, eu sempre lembro do cometa Halley, cara. Eu enquanto criança, quando falava assim, vai passar o cometa Halley, vai começar. Nossa, olha, era uma emoção. Inclusive, essa semana, não sei se vocês viram, estava tendo chuva de meteoros, né? Chuva de estrelas cadentes aí. Eu não cheguei a ver, mas parece que estava podendo enxergar a olho nu, inclusive, né? Essa, vamos dizer assim, essa chuva de estrelas cadentes aí, né? Meteoros. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? A resposta é: isso está certo. Opa, peraí, o espírito concordou. Isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Aqui o espírito, ele quis trazer um item assim, é até interessante, né? Porque, beleza, os cometas são realmente, né? Os cometas, eles são, nesse processo de condensação e tudo, por vezes, talvez, mundos em via de formação. Aí tá tudo ok. O que o espírito traz é a influência que muitas vezes é atribuída. E atribuída, eu acredito que no sentido amplo da generalização dos espíritos, em todos os atos, em todos os processos que se passa, por exemplo, aqui no planeta Terra, por exemplo, né? Então, de um certo modo, né? Porque veja bem, ó, isso está certo, ou seja, realmente os cometas, né, que trafegam aí pelo espaço, por vezes, por meio das condensações, cria-se novos mundos. Ok, tá certo. Absurdo, porém, é acreditar na influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a parte de influência em certos fenômenos físicos. Por vezes, talvez, as pessoas, vulgarmente falando, falam assim, né? E aí a gente pode citar vários itens. Vamos lá. Vamos buscar um meio humano aqui? Passou uma estrela cadente e um cometa. Vamos fazer um pedido. Alguma coisa desse tipo, meio generalizado, né? Ou, por vezes, muito se atribui o fim do planeta Terra com um meteoro chegando e explodindo tudo, né? Eu acho que os espíritos, por vezes, eles estão pegando esses meios mitos populares humanos que muitas vezes se acarreta aí para contemplar, né? Tá certo, porque ele fala aqui no final, tá certo, que todo o fenômeno, por exemplo, de um corpo celeste desse, ele pode provocar realmente algumas alterações nas propriedades físicas, mas não atribua tudo a esses corpos que estão aí passando, né? Não dá para... Na verdade, o ser humano, né, a humanidade, por vezes, eles criam
Mas isso é a humanidade, tá, gente? Estamos em evolução. Mas por vezes temos muitas crendices, né? Viemos de algumas culturas estruturais que nos trazem determinados tipos dessas crendices, né? E aí a gente carrega por muito tempo. A gente está falando de mundo, né? E aí eu fiz uma pesquisa aqui, né? Que é sempre bom procurar conhecer. E claro que existe vários contextos populares para isso. Não utilizei a inteligência artificial, poderíamos estar utilizando aqui também, inclusive nas próximas reuniões podemos utilizar inteligências artificiais dentro do conglomerado de dados que tem dentro dos seus servidores, para ver como que nos respondem. Aqui foi pesquisas, pode-se dizer hoje, simples, nos portais de busca, né? E aí eu perguntei, né, quantos planetas existem no universo? Ou que se consegue visualizar, né, através de seja qual telescópio, né, ou pelos próprios satélites, ou pelas próprias sondas, né, enfim, como que eu consigo ver isso? O que consegue me trazer de aproximado? Volto a falar que essa é uma matéria de novembro de 2022, e aí eu vou pegar aqui, porque é uma questão muito circunscrita aqui, tá? Inicialmente, olha só como começa a matéria. Eu volto a falar, é muito importante dentro de uma reunião dessa a gente mostrar as nossas referências de estudo também, tá? Então, nós estamos partindo de um canal, de um portal chamado canaltech.com.br, na onde, por Daniele Cassita, editado por Patrícia Guiniper, no dia 16 de novembro de 2022, às 18 horas e 27 minutos, o tema é quantos planetas existem no universo, tá? Você já se perguntou quantos planetas existem no universo? Né? E começa assim. É difícil determinar número exato, e é óbvio, né? Não tem como determinar número exato, né? De exoplanetas. Exoplanetas, aqueles que orbitam outras estrelas além do Sol. Tá? Então, o nome utilizado é exoplanetas. Mas os astrônomos estimam que existam trilhões de mundos pelos cosmos, muito além de nossos vizinhos do sistema solar. Isso com certeza, né, Fabiano? Porque a galáxia já estava passando de 1 trilhão ali, então é óbvio que seriam, né, trilhões realmente de planetas que circundam alguma estrela, né? Como nós circundamos aqui o Sol. E aí eu desci mais um pouco, né? E aí a pergunta que se faz: quantos planetas existem por aí, né? E olha só, os astrônomos não determinaram ainda o número exato de exoplanetas, aqueles planetas que circundam alguma estrela além do Sol também, né? Alguns estudos sugerem que sugerem preste bem atenção, 100 e 200 bilhões de planetas somente na Via Láctea. Somente na Via Láctea. Mas este número não deve ser visto como uma estimativa de total deles, e sim a menor quantidade possível deste mundo apenas em nossa galáxia. E olha, duvidar de Deus, da existência de Deus, e acreditarmos sermos seres únicos no universo, eu poderia falar que, de um certo modo, alcançaríamos o sentido da prepotência, mas talvez podemos ser um pouco mais comedidos e falar que é o egoísmo mesmo. O egoísmo ele barra nos entraves dos limites dos nossos olhos.
não vai além disso. E a percepção, né, ela é tudo. Por isso a necessidade de nós estarmos sempre em estudos. Sempre. Tem um número aqui de uma estimativa que eu nem arrisco falar, que ele é tão grande. Eles colocaram ele, eu vou contar aqui quantos eram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 zeros. É gigante. Isso aqui é mais ou menos uma estimativa do que seria o número de planetas, de mundos no universo observável. Então, vai muito além dos trilhões, porque os trilhões para no 9 zeros. Nós temos aqui cerca de 25 zeros aqui, né? Então, só para entender a percepção disso tudo. É muito legal, diga-se de passagem, eu tive a oportunidade, eu tentei ir uma outra vez aqui com a Mirella, com as meninas, né, e tudo. Eu não sei se alguém aí já foi, eu cheguei a ir uma vez, lá no Observatório do Champagnat. Não sei se vocês chegaram a ir. Se não chegaram, vão e levem os seus, porque é muito legal lá. Lá dá uma dimensão muito legal. Antes de qualquer apresentação, antes de você ir, né, lá no, vamos dizer assim, né, no telescópio, eles dão a dimensão, passam vídeos, passam uma apresentação, mostrando até, inclusive, uma proporção do tamanho de planetas. Isso a gente encontra facilmente, inclusive, na internet, encontra no YouTube. O planeta Terra é tão petitinho, é tão fiotinho perto dos outros. Tem uns planetas que são... Olha, vocês vejam bem, o Sol é extremamente grande. Tem planetas que deixam o Sol miniatura, né? Então, só para vocês entenderem, é muito interessante, né? E aí, quem puder, eu acho que é sempre muito bem-vindo esse tipo de estudo, né? O estudo do campo nosso aqui, no campo terreno, para entender o universo, né? Diga-se de passagem, Tomás Novelino, né? O fundador do Pestalozzi aqui em Franca, um amante, né? Do cosmos. Pergunta 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer? E a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Olha, dentro dos estudos que nós já vem fazendo há algum tempo, e até mesmo destes, olha, gente, a evolução por si só vai, vai ter corpos celestes que vão deixar de existir para criar outros corpos celestes. Basta dizer que a gente, por vezes, está enxergando uma estrela que ela já não existe mais há vários anos-luz, né? Então, é natural. Todo o mecanismo, toda a logística é natural, né? Então, essas mudanças, conforme as evoluções vão ocorrendo, sim, é natural, né? E olha só, olha a resposta. Sim, Deus renova os mundos, como renova os seres vivos. É isso. Estamos em completa metamorfose a todo tempo. Inclusive, nós encarnados aqui estamos nos recriando a todo momento. Estamos evoluindo. O que ontem achávamos normal, hoje achamos já absurdo. E assim se faz a evolução. E todas as ferramentas que compõem essa evolução também evoluem. E tudo perpassa por Deus. Tudo. Tudo está ao alcance, porque é por Ele que está dando a oportunidade para nós aqui. Pergunta 42. Saberemos a duração da formação dos mundos?
da Terra, por exemplo? Olha, não sei, gente. Assim, não me lembro. Dentro dos estudos que a gente já faz no Livro dos Espíritos, não sei qual vai ser a resposta do Espírito, mas imagino. Eu acho que vocês também imaginam, né? Porque olha o que Kardec pergunta. Saberemos a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? Tá certo que Kardec ele não utiliza em que momento saberemos, né? É óbvio que no decorrer de toda a evolução, até no ápice dos mundos celestes, né? Claro, as percepções elas vão ficar muito mais palpáveis. Mas vamos ver o que os espíritos ele entendeu da pergunta de Kardec e vamos ver a resposta. Eu imagino, vamos ver. Nada te posso dizer. Ó, nada te posso dizer. Você sabe por quê, Marlene, que ele não pode dizer? Olha aqui. Porque somente o Criador o sabe. O espírito que está respondendo também não sabe responder, não. Peraí. Tem algo que foge da minha percepção. Não é agora ainda. Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Por quê? Porque não está ainda palpável a nós. Não vai. Pô, não vai. Vocês estão vendo aí, apesar que hoje as casas, né, são todas cimentadas, são todas cheias de pisos, né, e tudo mais, né? Mas vamos supor, um terreno de terra, um terreno, alguma coisa ali. Você já reparou uma pedrinha diferente que tem ali no seu terreno? Uma pedrinha diferente, né? Bonita ela? Não reparei, não. Nossa, ela é bonita, olha. Né? Um exemplo que estou dando meio, né, generalista? É bonita ela. Já reparou um canto de uma ave, especificamente falando? Nossa, já passei tão perceptível isso. Nossa, você viu aquela estrela perto da Lua ontem? Estava tão brilhante. Nossa, nem olhei. Ah, você viu o tamanho da Lua esse tempo atrás? Nossa, tal. E você está querendo saber quantos séculos, meu Deus, fez no mundo? Como? Né? Calma, vamos com calma, né? Vamos bem com calma. É isso que o Espírito falou, ó. Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Olha, temos que tomar cuidado. Esse dia para trás, a minha esposa Mirella, ela chegou para mim e perguntou: Rangel, você está me reparando alguma coisa diferente em mim? Eu falei: ai, meu Deus do céu. E agora? E agora? Ah, eu olhei, mas meu Deus do céu, ela fez alguma coisa ali, eu não estou reparando. Não estamos percebendo talvez o que está muito perto da gente. Aí eu estou querendo saber quanto tempo que Deus criou um planeta, como que Deus se localizou, cada astro, cada corpo celeste. Vamos com calma. No estudo sistematizado, a evolução intelectual e moral, principalmente, ela é essencial para nós nesse quesito. Tomemos cuidado. E assim, você vai querer saber a resposta, né? Não era nada demais, não. Graças a Deus, deu tudo bem. A Mirella não fez nada que não me perdoasse. Que não me perdoasse eu, né? É só para vocês entenderem o exemplo que eu quis citar com relação ao que está ao nosso alcance. O que está ao nosso alcance. Deixa eu ver qual a hora aqui. É 11h37. Gente, eu vou pedir a liberdade de fazer mais uma pergunta, mas é de uma próxima lição, que é a formação dos seres vivos. Então, a lição agora, gente, que essa é inicial, a gente estava estudando um pouco sobre a formação dos mundos. Agora é a formação dos seres vivos.
Daqui 2 semanas eu vou remontar, né? Vamos começar o estudo nosso aqui e eu vou revisá-la, né? Para a gente tomar como um caminho para o nosso estudo daqui 2 semanas. A pergunta da primeira pergunta, que é a 43, do Formação dos Seres Vivos, é: quando a Terra começou a ser povoada? Quando a Terra começou a ser povoada? Então, falando especificamente do planeta, que é uma das ferramentas que nós utilizamos de evolução hoje, quando que ela começou a ser povoada? Olha, dentro dos estudos, né, que a gente pode vir a fazer até, inclusive, né, no contexto científico, né, a gente vai encontrar números aproximados, né, de quando, né? Mas os espíritos vão responder dessa maneira. No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Olha, preste bem atenção no que os espíritos estão falando. Os elementos estavam tudo assim, ó. E aí, no decorrer do tempo, foram se soltando e criando, né, novos corpos, né? Olha só. No começo, tudo era caos, os elementos eram fundidos. Pouco a pouco, cada coisa se tomou o seu lugar. Então, apareceram os seres vivos, apropriados ao estado do globo naquele momento. Porque até o estado do planeta, ele sofre modificações com o decorrer da evolução. Nós hoje estamos aqui no planeta de provas e expiações, que é o planeta Terra, que já foi primitivo. E nós temos um outro contexto material do planeta. O planeta, ele não tem, pode dizer assim, a grosso modo, até as mesmas características que tinham num planeta, no mundo primitivo. E, no decorrer da nossa evolução, através das mudanças, né, e tudo que vai se fazer, o próprio planeta, por si só, ele vai sofrendo, quando a gente fala sofrendo, não é de sofrimento, né? Mas sim de transformação no decorrer do tempo, conforme a necessidade dos seres que o habitam, correlatos, é óbvio, com o grau de evolução espiritual. Então, é assim, vai perpassando e vai mudando conforme as nossas necessidades também, tá? Bom, gente, vamos ficar por aqui. Se alguém quiser fazer algum adendo, comentar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Rangel, só ia comentar que esse tipo de estudo, quando fala assim, em criação, em formação dos mundos e tudo, esse é um tema que me deixa tão fascinada que eu, assim, me dá a sensação, assim, da pequenez que a gente é e a insignificância nossa diante desse universo gigantesco, né, que a gente não tem noção. E, ao mesmo tempo, da misericórdia de Deus, da misericórdia, da justiça divina, que traz para a gente que cada um de nós, cada um dos seres da criação é importante para Deus, né? Com certeza. Então, nossa, eu acho isso tudo maravilhoso demais. Olha, não, é ótimo, né? Porque a gente consegue ter, se nós não conseguimos ter todas as respostas, é óbvio, mas a gente consegue abrir um leque muito grande. E aí, eu aproveito aqui para falar, inclusive mencionado por Fabiano, que, ó, só para vocês entenderem, gente, que o telescópio Hubble, né? Ele foi projetado entre os anos 70 e 80 e ele foi lançado em 1990, tá? Mas ele foi desativado em 7 de março de 2021, tá? Então, o National Geographic, né, ele traz as informações, assim, os mais atuais do Hubble, né? Mas ele foi desativado em 2021.
21, né? Na verdade, não é desativado, parece que ele foi entrado no modo de segurança. Ele não é tão utilizado mais, mas não é utilizado, mas é importante a gente entender, né? É legal, olha que legal, né? Os estudos nos trazem conhecimentos. Isso é essencial. Essencial. Bom, vamos partir para o encerramento. Lembrando que no próximo domingo o estudo é do livro Vinha de Luz. E hoje é Allan Kardec. E se é Allan Kardec, é Fabiano. Fabiano, você vai dar preste encerramento para nós? Faço sim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Marlene. Obrigado, Fabiana. Obrigado, Tivanete. Obrigado, Mirela, Vitória, Rafaela. Obrigado aos amigos que nos acompanham no YouTube. Tenham um domingo e uma semana abençoada, cheio de luz, cheio de intuições espirituais, cheio de Deus, cheio de Jesus em nossos corações. Reaproveito, encaminho um feliz Jesus Pais para todos os papais, sejam os encarnados, sejam os desencarnados no plano espiritual, e saibamos realmente o verdadeiro compromisso com o coração cristão, dentro da responsabilidade que temos para com os nossos pequenos, que logo se tornam grandes também, e seguem os seus caminhos com as suas evoluções espirituais. Fiquem com Deus, fiquem com um grande abraço fraterno. Até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Um ótimo domingo para vocês, uma abençoada semana, e que Deus abençoe e ilumine a cabecinha de todos os pais. Assim seja. Um bom domingo para todos, boa semana e até domingo que vem, se Deus quiser. Que assim seja. Boa semana, gente. Obrigado, Fabiana, para você também. Obrigada.